Hoje mergulharemos em uma jornada inspiradora pela fé. Mergulharemos no coração do livro de Gênesis, capítulo 12, para desvendar a história épica de Abrão. Esta narrativa poderosa nos transporta para o início da história bíblica. Preparem-se para testemunhar a força inabalável da fé. Vamos juntos desvendar os mistérios e lições contidas em Gênesis 12. Nesta jornada, exploraremos o chamado divino que mudou a vida de Abrão para sempre. Através da história de Abrão, somos convidados a refletir sobre nossa própria caminhada de fé. Gênesis 12 se inicia com um chamado claro e irresistível. Deus se dirige a Abrão, convidando-o a deixar sua terra natal, sua família e tudo o que lhe era familiar. Deus promete a Abrão uma nova terra, uma descendência numerosa e bênçãos incontáveis. A jornada de Abrão nos ensina que a fé exige coragem para desapegar-se do passado. No silêncio do coração de Abrão, a voz de Deus ressoou com clareza e propósito. "Sai-te da tua terra", ordenou o Senhor, convidando Abrão a uma aventura de fé sem precedentes. A ordem divina era um chamado para deixar para trás o conforto do lar, a segurança da família e a familiaridade de sua terra natal. Era um convite a mergulhar no desconhecido, guiado apenas pela promessa divina. A jornada de Abrão começaria em obediência à voz de Deus. Ele teria que confiar na sabedoria divina. Abandonar tudo o que lhe era familiar exigia uma fé inabalável. Deus não revelou imediatamente o destino final, apenas prometeu mostrar a Abrão a terra que ele herdaria. A fé se torna a bússola que guiaria Abrão em sua jornada. Abrão respondeu ao chamado divino com obediência imediata. Aos 75 anos de idade, ele não questionou, não hesitou. Deus não pediu a Abrão que abandonasse sua vida antiga sem lhe oferecer algo infinitamente superior em troca. A ordem divina era acompanhada por promessas extraordinárias, promessas que transcendiam os limites da compreensão humana. Deus prometeu transformar Abrão em uma grande nação, abençoando-o abundantemente e exaltando seu nome para sempre. As promessas de Deus a Abrão não se limitavam à prosperidade material e reconhecimento terreno. Elas se estendiam a uma dimensão espiritual muito mais profunda. Deus prometeu fazer de Abrão uma fonte de bênção para todas as famílias da terra. A promessa de Deus a Abrão era a promessa de uma aliança eterna. Deus se comprometia a ser o Deus de Abrão e de sua descendência, guiando-os, protegendo-os e abençoando-os ao longo das gerações. A jornada de Abrão começou em obediência ao chamado divino. Ele deixou para trás a cidade de Harã, sua terra natal, acompanhado por sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os que lhe pertenciam. Atravessaram terras distantes, enfrentando os desafios da longa viagem. O deserto se estendia diante deles como um teste à sua fé. Cada passo dado por Abrão era um ato de fé. Ele não tinha um mapa detalhado, nem um guia turístico para guiá-lo. Sua bússola era a promessa divina, a certeza de que Deus estava com ele. Finalmente, após meses de viagem, chegaram à terra de Canaã, a terra prometida por Deus. Ao chegar em Siquém, na terra de Canaã, Abrão recebeu uma nova confirmação da promessa divina. Deus lhe apareceu e declarou: "À tua descendência darei esta terra." Em gratidão e adoração, Abrão ergueu um altar ao Senhor, um símbolo visível de sua fé e compromisso com o Deus que o havia chamado. O altar se tornou um ponto central na vida de Abrão. Era um lugar de adoração, onde ele oferecia sacrifícios a Deus em gratidão por suas bênçãos e em busca de orientação divina. A construção de altares se tornou uma prática regular na vida de Abrão. Em Betel,
ele ergueu outro altar, consagrando aquele lugar ao Senhor. A jornada de fé raramente é um caminho fácil, e Abrão logo se viu diante de um grande desafio. Uma fome implacável se abateu sobre a terra de Canaã. A escassez de alimentos e água ameaçava a vida de Abrão, sua família e seus rebanhos. Diante da adversidade, Abrão tomou uma decisão difícil: deixar a terra prometida, ainda que temporariamente, em busca de sustento no Egito. A decisão de Abrão revela a natureza prática de sua fé. Ele confiava que Deus o sustentaria, mesmo em meio às dificuldades. A fé não o eximia de enfrentar os desafios da vida, mas lhe dava a força para enfrentá-los com coragem. A descida ao Egito marca um momento crucial na jornada de Abrão. Ele se via como um estrangeiro em uma terra desconhecida, com costumes e crenças diferentes. A fé de Abrão seria testada em um novo ambiente, longe da segurança da terra prometida. A beleza de Sarai, esposa de Abrão, se tornou uma fonte de preocupação ao chegarem ao Egito. Temendo por sua própria vida, Abrão pediu a Sarai que escondesse seu verdadeiro relacionamento, dizendo que ela era sua irmã. Abrão temeu que os egípcios, desejando Sarai, pudessem matá-lo para tomá-la como esposa. A decisão de Abrão, embora compreensível em sua humanidade, demonstra um momento de fraqueza em sua fé. Ele colocou a confiança na própria estratégia e não na proteção divina. A beleza de Sarai chamou a atenção dos egípcios, e ela foi levada para o palácio do faraó. Abrão, por sua vez, foi agraciado com presentes e riquezas, uma ironia diante da situação angustiante que ele mesmo havia criado. A história de Abrão e Sarai no Egito nos ensina sobre a importância da honestidade e da confiança em Deus em todas as circunstâncias. A jornada de Abrão, embora milenar, ressoa profundamente em nossos corações nos dias de hoje. Seus desafios, suas dúvidas e sua fé inabalável nos convidam a uma profunda reflexão sobre nossa própria caminhada. Assim como Abrão, somos chamados a ouvir a voz de Deus em meio ao turbilhão da vida moderna. Em um mundo repleto de distrações, precisamos aquietar nossos corações para discernir a vontade divina. A história de Abrão nos inspira a cultivar uma fé corajosa, capaz de nos impulsionar para fora de nossa zona de conforto. A fé autêntica exige ousadia para abraçar o novo, o desconhecido e o desafiador. A vida de Abrão é um testemunho eloquente do poder da obediência. Mesmo diante de circunstâncias adversas, Abrão se manteve fiel ao chamado divino. A jornada de fé de Abrão não terminou em Canaã. Sua história nos convida a prosseguir em nossa própria caminhada, confiando na presença constante de Deus a cada passo. Assim como Deus guiou Abrão, Ele também nos guia através de sua palavra, da oração e da comunhão com outros cristãos. Somos chamados a ser peregrinos neste mundo, buscando sempre a vontade de Deus em todas as áreas de nossa vida. A vida de Abrão nos inspira a sermos uma fonte de bênção para o mundo ao nosso redor. A fé genuína se traduz em ações práticas que abençoam o próximo e refletem o caráter de Deus. A história de Abrão nos lembra que a fé é uma jornada contínua de aprendizado e crescimento. Haverá momentos de alegria e momentos de tristeza, momentos de vitória e momentos de derrota. A jornada de Abrão, narrada com tanta riqueza de detalhes em Gênesis 12, ecoa através dos milênios, tocando os corações e inspirando a fé de gerações. Abrão, o patriarca, o homem escolhido por Deus para dar início a uma nova aliança, nos ensina que a fé exige coragem para desapegar-se do passado, confiança para abraçar o desconhecido e obediência para seguir a voz de Deus.
mesmo quando não compreendemos o caminho. Ao deixar sua terra natal, Abrão se torna um símbolo do peregrino, do viajante que reconhece que sua verdadeira morada não está neste mundo, mas na promessa de Deus. Sua história nos convida a uma profunda reflexão sobre nossos próprios apegos, sobre aquilo que temos nos agarrado com tanta força que nos impede de ouvir o chamado de Deus para algo maior, para um propósito eterno. A jornada de Abrão não foi isenta de desafios e momentos de dúvida. A fome, o medo e a tentação o levaram a cometer erros, a questionar a promessa divina e a buscar soluções humanas para problemas espirituais. Assim como a jornada de Abrão não terminou em Canaã, nossa própria caminhada de fé continua. Somos chamados a sermos peregrinos neste mundo, buscando viver em obediência à vontade de Deus, confiando em sua provisão e compartilhando sua mensagem de amor e esperança com todos ao nosso redor. A história de Abrão nos convida a sermos agentes de transformação em um mundo que anseia por justiça, paz e esperança. Assim como Deus abençoou todas as famílias da terra através de Abrão, também somos chamados a sermos instrumentos de bênção, estendendo a mão aos necessitados, sendo voz para os que não têm voz, e refletindo o amor de Deus em todas as nossas ações. A cada passo que damos em fé, a cada desafio superado, a cada ato de obediência, nos aproximamos da promessa de Deus. Que a história de Abrão continue a nos inspirar a vivermos vidas de fé, coragem e obediência, deixando um legado de amor, esperança e fidelidade para as futuras gerações. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe. Ative o sininho para estar sempre recebendo as notificações de novos conteúdos inspiradores.